Mas nós gostaríamos de falar nessa noite a respeito da operação da velha e da nova aliança. Como era a operação da nova aliança? E sendo um dia de ceia, onde o suco de uva representa o sangue de Jesus, o pão representa o corpo de Jesus que foi partido, então tem muito a ver com o que o Senhor instituiu quando Ele esteve aqui fisicamente nessa terra. Agora Ele está vivo, você não o vê, mas Ele está vivo e entre nós, amém? O primeiro texto está em Lucas capítulo 22, versículo 19 e 20, na nova versão transformadora, que diz assim: tomou o pão e agradeceu a Deus, depois partiu e o deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Então foi a primeira vez que Jesus, ao estar com os seus discípulos, ele, numa ceia especial que ele chamou propositadamente, porque sabia que era a última ceia que ele ia tomar com seus discípulos, aí ele declarou esses símbolos que tanto representam para nós, porque eles falam do corpo e do sangue de Jesus. Já na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 7 a 9 e 18, nova versão internacional diz assim: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito Santo, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. E todos nós, com o rosto, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, meus irmãos, nessas duas referências da palavra de Deus, primeiro ponto que gostaria de frisar sobre a operação da velha aliança e da nova aliança, é que a velha aliança, ela foi escrita em tábuas de pedra, mas a nova aliança foi escrita em tábuas de carne nos nossos corações, amém? Então é nos nossos corações que a obra está sendo feita agora, porque Jesus substituiu aquele velho testamento, aquela velha aliança, e ele estabeleceu uma coisa totalmente nova, que nem os apóstolos, acostumados com aquela antiguidade daqueles ensinos, eles não estavam acreditando que Jesus pessoalmente estava abolindo aquela antiga aliança que só produzia morte, porque não tinha efeito prático dentro do coração do homem, tinha efeito prático externo. As pessoas iam, os sacerdotes também uma vez por ano iam, e eles iam e voltavam para a vida velha, mas a vida velha continuava impregnada na vida deles lá, porque eles ficavam presos nas ordenanças das tábuas da lei. E aquelas ordenanças não faziam efeito prático no dia a dia, porque eles ficavam gritando: o que é que eu posso fazer? Eu tento agradar a Deus em 10 mandamentos, em não sei quantos estatutos, mas eu não consigo. Quem vai me livrar dessa luta? O apóstolo Paulo gritou um dia assim. E aí o Senhor Jesus veio, aí mudou tudo. Mudou tudo porque agora ele estava estabelecendo algo que nenhum sacerdote que até então tinha
executado, feito aqueles serviços de sacrifícios, imolar os animais. Então, até ali não tinha alterado nada a vida das pessoas. Eles eram devotos, eles faziam tudo aquilo como uma ordenança obrigatória, mas eles não tinham mudança de vida. Eles não mudavam de vida. Então, na velha aliança, era tábuas na pedra. Os 10 mandamentos, os estatutos de Moisés, era regra sobre regra, preceito e mais preceito, mas cada vez mais aumentava a pressão, porque eles ficavam atordoados. Eles ficavam atordoados com tanta exigência. E ainda por cima, os fariseus acrescentavam regras e mais regras que nem estavam escritas, mas eles faziam questão de aumentar a pressão para se dizerem representantes de Deus na terra. A operação da velha aliança e a operação da nova aliança tem uma diferença também apresentada na Bíblia Sagrada, que está em Hebreus capítulo 9, versículo 23 a 28, na nova versão transformadora. Nesse texto, Hebreus capítulo 9, versículo 23 a 28, diz que na velha aliança o sacrifício era através de animais. E sempre se repetia. Na nova aliança, Cristo foi o próprio sacrifício e nunca mais se repetirá. Esse sacrifício de morte de Jesus não acontecerá mais, já aconteceu, agora o que está valendo é a vida ressuscitada de Jesus, amém? Vocês estão compreendendo? Olha, Jesus não haverá de morrer mais uma vez. Ele não precisará morrer. Aqui nós não vamos como algumas igrejas fazem. Repetem a morte de Jesus toda vez que vai para a ceia. Não, nós não estamos repetindo a morte de Jesus aqui não. Nós estamos só celebrando o que Ele fez na cruz e celebrando a ressurreição. Porque o símbolo maior do cristianismo não é a cruz, é a vida ressurreta de Jesus. Isso aqui é mais forte. Mas o texto diz assim, para a gente compreender que na velha aliança o sacrifício era através de animais. E sempre se repetia. Mas na nova aliança, Cristo foi o próprio sacrifício e nunca mais se repetirá. Diz assim, as representações das coisas no céu tiveram de ser purificadas com o sangue de animais. As verdadeiras coisas celestiais, porém, tiveram de ser purificadas com sacrifícios muito superiores. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu. Nenhum sacerdote teve esse privilégio de ele mesmo entrar no céu, no Santo dos Santos, e para nos representar lá, despaita aqui os filhos que o Senhor lhe deu. Eu paguei o preço pelos pecados deles. E ele entrou no próprio céu, a fim de que agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. E ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente, como um sumo sacerdote aqui na terra, que todos os anos entrava no lugar santíssimo com o sangue de um animal. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes, desde o princípio do mundo, mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas, para remover o pecado mediante sua própria morte em sacrifício. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande
expectativa. Ele não virá, meus irmãos. A Escritura diz que ele não virá para fazer mais sacrifício de pecado. Quando Jesus vier, ele vai vir para pegar o despojo. O que é meu? É meu. É meu. Aí ele sai. O diabo vai ficar doido, porque o diabo não vai ter força para enfrentar Jesus. Porque ele já é um derrotado. O diabo já sabe que ele já perdeu. Só que muitas vezes aí para o mundo ele se faz de perigoso. E é. Mas para o cristão que sabe qual é a sua ligação em Cristo, qual é a nossa situação em Cristo, Jesus, por isso que a Escritura diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Por quê? Mais do que vencedores porque você já entrou na guerra ganhando. Você ainda não vai ganhar, você já está garantido. Só que tem muito cristão que ainda não tomou pé da sua posição em Jesus, do que Jesus conquistou para nós. Então, meus amados, se existe uma coisa que nós cantamos aqui, que no dia, na manhã, naquela manhã que surgiu, os anjos ficaram abobalhados de ver o que aconteceu, porque nunca viram aquilo. O Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Criador do céu e da terra, o Criador deles mesmos, dos anjos, morrer, ressuscitar, e eles, como assim? Nunca tinham visto aquilo. E quando Jesus se levantou do túmulo, e não tinha nada que podia deter ele lá, nem as forças do mal, nem as forças malignas podiam deter Jesus, porque a maioria de nós tem medo de falar em morte. Mas a Escritura diz que por causa do medo da morte, vivíamos presos nesse temor, mas Jesus veio e arrancou a chave da morte, do inferno. O diabo ficou maluco, peraí, eu que mando aqui. Não, acabou, o seu reinado acabou. Agora eu sou o Senhor dos senhores, Rei dos reis, eu é que decido agora daqui para frente. E as vidas que colocarem a sua fé no que eu fiz, antes, meus amados, a maioria daqueles que iam para o sacrifício depositavam esperança no cumprimento das ordens da lei. Elas colocavam toda a devoção delas nas ordenanças. Então, quando elas não conseguiam cumprir um item da lei, elas ficavam doentes. Agora, Jesus disse, mudou. Você só tem que confiar em mim, o que eu fiz por você. Eu já paguei por todos os seus pecados. A minha morte é a sua morte. A minha ressurreição é a sua ressurreição. E agora você pode se levantar comigo em favor de vidas e saber que agora começou uma nova aliança no meu sangue. Meus amados, um terceiro ponto e último ponto que gostaríamos de refletir nessa noite sobre a velha e a nova aliança é que na velha o foco era a lei. Na nova aliança o foco é na graça, que é um favor imerecido. E na ressurreição de Cristo, que nos garante a justificação, ou seja, ser declarado sem pecado pelo que Cristo fez. Pelo que Cristo fez, nós somos declarados justos. Você não deve nada a Deus, porque Ele já pagou. Ele já comprou o preço da culpa, Ele já pagou o preço da culpa. Então Ele pode declarar, porque se é uma declaração, é como se fosse uma ordem judicial. O juiz chegasse, bom, deixa eu ver aqui, eu vou declarar essa sentença, você está livre de pagar a dívida. O quê? Sim, mas por quê? Porque alguém pagou por você. Você já teve esse privilégio de alguém pagar a sua dívida? E aí o juiz, quando decreta, o juiz é o Deus Todo-Poderoso, está decretado, é justo, você é justo, não deve mais nada a mim, pelo que o meu filho fez. E aí diz a palavra, olha o que diz a palavra, em Romanos capítulo 4, versículo 23 e 25, na nova versão transformadora,
Ele diz: e quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele. As Escrituras dizem que ele foi também para nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. E Romanos 5, 1 e 2 diz: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos esperança de participar da glória de Deus. Então, essa nova aliança é a que nós estamos celebrando, a ceia. Celebramos a nova aliança no sangue de Jesus, pelo o que aconteceu no derramar da vida de Jesus naquela cruz, na entrega da sua vida lá, foi por causa do meu, dos seus pecados, e agora, perante Deus é para ser assim. Quando Ele olhar, e se você tem Jesus, Ele vai olhar e vai dizer, deixa eu ver aqui, quando Ele olhar, Ele não verá mais você, Ele verá Jesus na sua vida, na minha vida, Ele verá o sangue que foi derramado, Ele verá que o sangue nos cobre de toda injustiça e pecado, mesmo que estejamos em pecado. Ele não olhará mais para o pecado que Ele está vendo, que está na nossa vida, Ele não verá mais. Ele olhará para Jesus, mas é claro que a única coisa que nós temos que fazer é: Senhor, esse pecado está aqui, ele é um intruso na minha vida, me perdoa, bota aí no sangue de Jesus e passa para frente. Então não seremos mais julgados por pecados praticados no dia a dia, não, seremos julgados pelo que fazemos da pessoa de Jesus na nossa vida, pelo sacrifício dele. Então, toda vez que eu me achar, como alguns vão se achar incapacitado, não vou tomar a ceia não, porque eu estou em pecado. Se você é servo de Jesus, se um dia você aceitou Jesus, se Ele um dia passou teu nome no livro da vida, se um dia Ele declarou a sua salvação nele, você está contado entre aqueles que têm herança no reino de Deus. E a partir daí, a única coisa que você tem que fazer é admitir: Senhor, isso é pecado, o que eu fiz não está certo, mas eu não serei condenado por causa desses pecados, porque o Senhor já pagou o preço deles, mas eu não quero que esses pecados estejam na minha vida, por isso eu admito que são falhas e pecados, então me lava, mas você não pode se sentir mais culpado por causa de pecados. Porque a nova aliança nos garante, meus amados, que foi o sangue que fez essa obra, não foi a obra da lei, não é aqui vai como no Antigo Testamento, não é pela obediência cega da palavra. Eu não consigo obedecer a palavra, não, é muito difícil. Se você estiver fazendo isso como a tábua da lei, você está negando a obra do Calvário, você está negando o que Jesus já fez. Não, a Bíblia Sagrada é um livro de instrução e direção para a gente se guiar, mas não é uma coisa atazanada na nossa cabeça, ficando torturando porque não consegue cumprir todos os itens da palavra. Não é como a tábua da lei, porque agora o Espírito de Deus está por dentro. Aleluia. Diz que essa nova aliança, ela é uma obra que também tem a ação do Espírito de Deus por dentro. A tábua da lei fazia um trabalho por fora. A pessoa olhava, admitia: o que eu tenho que fazer? Traga um animal para sacrificar pelos seus pecados. Aí trazia o animal, sacrificava. Aí a pessoa saía assim, tranquila, porque ficava crendo que resolveu o problema do pecado dela. Como o sacrifício para a entrega era só de um ano em ano, e o sacerdote só fazia aquele sacrifício de ano em ano,
Tu já imaginou quanto tempo passava elas fazendo coisa que não prestava? Aí quando chegava no dia do sacrifício, aí ela tentava se lembrar de tantas coisas, mas não dava para lembrar, porque era muita coisa, muito pecado. Mas pela obra do Calvário, pela obra da nova aliança, o que o Senhor Jesus fez é uma coisa que não há nada que nós façamos que aumente o grau de purificação, não há nada que façamos, nem muitas orações, nem muitos jejuns, nem muita leitura da Bíblia Sagrada, nem muito frequentar da igreja, vai aumentar o potencial de libertação que Jesus realizou na cruz do Calvário e através da sua ressurreição. Foi completo. Porém, nós precisamos continuar olhando a Bíblia Sagrada como um livro que mostra o que os homens do passado fizeram, como eles caíram, como é que eles falharam, por que eles fizeram isso. E a gente vai vendo e a gente vai não querendo cometer os erros que eles cometeram. E é por isso que vamos celebrar essa ceia. Eu não sei como está a sua vida, a Escritura diz que nós temos que examinar no sentido de, como é que diz? Tem que examinar no sentido da consciência. Como é que está? Aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 28 diz: examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, quando ele diz discernir o corpo, aqui eu acredito que ele esteja se referindo ao corpo de Cristo. A obra que o Calvário fez, sem discernir o que Jesus fez, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Então, essa é a instrução de reflexão. Como está a minha vida? Tem algum pecado? Não confessado? Confesse. Mas não deixe de participar, porque essa comunhão com Cristo não pode ser quebrada. Nós não podemos quebrar essa comunhão com Cristo, porque se nós nos desligarmos dele, a Escritura diz que é possível que, pela nossa desobediência, nós estamos pisando o sangue da aliança. Nós estamos desfazendo. É por isso que do ponto da consciência, bom, eu não há mais nada que eu possa fazer para a minha salvação, a não ser o que Cristo fez, é verdade. Porém, se eu não depender do Espírito de Deus, se eu não depender da instrução da palavra, se eu não depender das orações para me fortalecer nele, então é possível que eu venha enfraquecer ao ponto de eu decair da graça. Aí, se você decair da graça, aí o que resta daí é muita carnalidade, e aí você poderá estar no risco, assim como eu poderia estar no risco de estar vilipendiando o que Jesus fez, desprezando. E aí não é bom que isso seja assim. Vamos participar da ceia? Podemos?